Lie, bem-vinda. Uma Obrigada. alegria te ter aqui. Obrigada por ter aceitado o Prazer convite. enorme, obrigada mesmo. Hoje a gente vai conversar sobre a vida, sobre mulheres que empreendem, sobre a sua marca maravilhosa, Joias Lie. Quero saber a trajetória toda. Sobre maternidade, talvez. Vamos deixar fluir esse papo aqui. Boa. Mas eu quis muito te ter aqui porque eu admiro muito seu trabalho, sou cliente, você sabe disso. Indico para todo mundo. Ai, obrigada. Eu acho bem difícil comprar joias, porque a gente vê uma linha muito, como é que eu vou dizer? Você vai saber as palavras melhor que eu, mas eu vejo uma coisa muito extravagante assim no mercado. E eu tenho muita dificuldade com isso, fico até constrangida de usar coisas muito... E aí, quando eu conheci a sua marca, eu pensei, meu Deus, elegante, uma coisa mais minimalista, mas não aquele minimalista sem graça, assim. Enfim, eu já tô aqui descrevendo muito, mas antes de falar da Joias Lie, me conta um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional, que você achar relevante trazer aqui. Tá, obrigada pelos elogios. Foi justamente isso que me trouxe até para o universo da joalheria, porque eu também tinha essa percepção antes de começar a trabalhar, a pesquisar, a ter noção sobre esse universo. E, bom, eu chego lá. Chego nesse tópico falando um pouco da minha trajetória. Eu sou curitibana, moro aqui em Floripa já deve ter uns 10 anos. Igual eu. A gente vem e não quer ir embora mais, né? Se apaixona. Tenho um filho manezinho, fiz o meu aqui. Mas eu sou formada em design de produtos pela Federal do Paraná. E antes de trabalhar com joalheria, eu trabalhava na indústria, assim. Eu trabalhei no mundo corporativo durante 5 anos. Foi um período bem importante, assim, para mim. Trabalhava em empresa, aquela coisa de... né, período integral durante toda a semana. E eu comecei a me questionar, assim, se era isso que eu queria mesmo. Sem muita autonomia, né? Era a autonomia que me faltava, assim, que eu sentia que faltava. Mas eu adorava trabalhar, foi um período muito rico para mim, assim, de conhecimento, de amizades. Foi lá que eu conheci o Marinho, inclusive, meu Vocês marido. trabalharam juntos? A gente trabalhou junto. Antes da Lie? Uau, trabalharam juntos desde sempre, então, né? Então, até é um caso engraçado, assim, curioso, porque eu já trabalhava lá, na área de design de produtos mesmo, interno. A gente trabalhava na Whirlpool, que é a marca, não sei se pode falar. Pode falar tudo aqui. Trabalhava com geladeira, com fogão, a marca Brastemp Consul, né? E aí ele começou a trabalhar lá um tempo depois, e ele virou o gerente da área. Ele era seu chefe? Ele era meu chefe. Uau! Então, compliance! E era contra, né, as políticas da empresa. Sim, imagino. Então a gente namorou escondido. Ai, que delícia! Por 2 Amo! No primeiro ano foi uma delícia. Depois mesmo. começa já... Parece uma amante, né? Cheio, parecia que eu tava fazendo uma coisa errada. Exatamente, me senti uma amante, tinha que mentir, inventar umas histórias. E como nessa época eu já estava começando a me envolver com joalheria em paralelo, a gente, enfim, ficava ali namorando escondido, mas assim, uma hora a gente ia ter que se assumir se a gente quisesse continuar, né? E aí teve uma denúncia. Tá brincando, isso acontece mesmo, né? Aconteceu, teve uma denúncia. Alguém com ciúmes, com inveja. E foi engraçado, assim, porque a gente sabia que esse momento ia chegar, mas eu tava me preparando para pedir demissão, porque eu já estava no processo de montar a marca. Já estava preparando, mas tudo assim muito orgânico, muito aos pouquinhos, e de repente veio essa denúncia. Foi uma bênção. Foi uma bênção, na verdade, foi ótimo. Porque era o que vocês precisavam. Era o que eu queria já, mas só adiantou alguns meses, já estava no meu plano. E, enfim, foi um pontapé que eu precisava na hora para tomar essa coragem, sabe? De sair da minha segurança ali,
do mundo corporativo, de ter meu salário, de ter tudo. A carreira estava em crescimento, estava tudo indo super bem. Ele também estava indo super bem. E a gente teve que tomar uma decisão, né? Ou mudava de área, ou eu e ele saíamos, ou mudávamos de área. O que não poderia é eu continuar sendo subordinada, trabalhando na mesma área que ele. Sim. E aí não foi muito difícil a decisão, né? Porque eu já estava querendo. As coisas se alinharam. As coisas se alinharam, na verdade foi ótimo, assim, foi o pontapé que eu precisava e agora eu preciso fazer o negócio dar certo mesmo. Agora eu preciso realmente criar minha marca, não é mais brincadeira. Vamos para o mundo real. Você acha que quando uma pessoa está em transição, porque eu trabalho muito com transição de carreira e eu também fiz uma transição parecida. Eu saí do mundo corporativo e fui pro empreender, enfim, trabalhar por conta. E eu acho que existe um período que sim, é importante ficar um pé lá, um cá, até para você se organizar financeiramente, para você ter um capital. Mas também tem um ponto que se a pessoa não se desvincula dessa vida passada, parece que a gente nos compromete, né, com a nova etapa. Você fica, não preciso, tô garantida aqui, parece um hobby. Tem uma hora que é importante. Tem, e assim, não dá pra meter o louco, assim, né, de vou pedir as contas, aí do nada eu vou começar o meu negócio. Eu acho que tem que ter ali tem que ter um passo a passo ali, sabe? Eu acho que tem que ter um planejamento. Mas tem uma hora que você tem que se arriscar. Porque se não se arrisca, você não vai dar foco no teu negócio, no que você quer fazer, vai ser muito difícil ele dar certo em paralelo. Né? Eu acho que o começo, sim, até para você ir sentindo e vendo que caminho realmente que você quer seguir, mas tem uma hora que se você não planeja até esse risco, sabe? Tem ali uma reserva, eu tenho alguém para me dar esse suporte, é muito difícil dar certo, assim. Concordo. E eu pensei muito nesse período, sabe? Dessa transição também. Eu já tinha um tempo, assim, eu acho que já tinha uns 2, 3 anos que eu queria abrir um negócio. Eu não sabia o quê. Você já queria empreender? Eu já queria empreender. Eu nunca quis empreender, nunca tive esse pensamento de, quero montar um negócio durante a minha vida, assim. Fiz faculdade, me formei. Meu sonho era trabalhar numa empresa, era trabalhar numa multinacional, era fazer carreira, sabe? Eu tinha muito isso de... O que você buscava? Você tem essa consciência? Eu acho que eu tenho, assim. Eu queria a segurança. De estar numa empresa séria, numa empresa sólida. Eu queria poder ter oportunidade de crescimento dentro dessa empresa. E eu queria viajar. Eu queria o que uma multinacional proporciona, né? De naturalmente, trabalhar durante um tempo fora. Eu sempre tive essa vontade de conhecer o mundo, de viajar, sabe? E aí, na minha visão que eu tinha na época, essa era a oportunidade que eu tinha. Era esse o caminho? Esse era o caminho. Para conquistar tudo isso? E também naquela época não se falava em empreendedorismo, né? Era muito difícil. E eu não venho de uma família empreendedora. Então, não me passava pela cabeça ter um negócio meu, sabe? E o negócio, eu acho que não se falava sobre empreendedorismo porque não existia internet. Antes da internet, empreender era abrir uma lojinha, abrir um mercado, ser comerciante, né? Ser comerciante. E isso distanciava da realidade de muitas nós, porque né, eu não sei fazer isso, não é isso que eu quero, então eu vou empreender aonde? Depois da internet, abriu um mundo de possibilidades, que todo mundo pode empreender em qualquer ramo, né? Isso é ótimo, né? Mas eu comecei a trabalhar lá e tava indo super bem. Tava com uma carreira, assim, promissora. Mas comecei a sentir aquele circo-tico de... será que é isso que eu quero? Sim. Será que eu não quero dedicar toda essa energia que eu tô dedicando a essa empresa, no meu negócio, em algo que eu acredito? Em algo que vai me trazer mais autonomia, mais liberdade de escolha? Foi essa a pulga. A pulguinha que tava ali, mas eu não sabia o que eu ia fazer se eu saísse de lá, sabe?
designer de produto, eu nunca tinha estudado sobre empreendedorismo. Na faculdade não se ensinava isso. Era muito técnico, né? Eu acho que é até hoje, né? As pessoas, elas têm um conhecimento técnico muito profundo, uma paixão associada a isso. E aí pensa, bom, é isso, né? Vou empreender. Só que aí, quando cai ali no dia a dia, não tem nenhuma bagagem, não tem nenhuma capacitação que apoie o dia a dia que é empreender. E aí que tá o grande risco, né? Eu acho que é aí que tantas pessoas se desiludem e acabam frustradas e até quebram. Paixão e conhecimento técnico Não dá, né? Você foi atrás de conhecimento ou você trouxe alguém? Como é que você fez para suprir essa falta aí? Foi muito orgânico, assim. A empresa já tem 11 anos, né? A marca já tem 11 anos. Já tem 11 anos, parabéns. Obrigada. Já é um sucesso. Obrigada. É um caminho que, assim, eu fui ganhando conhecimento na prática mesmo. Na prática. Teve uma virada de chave ali no meio do caminho, que foi a entrada do Marinho. Aí você trouxe ele, você resgatou ele do mundo corporativo? Mais ou menos. Teve um... Ele também saiu da Whirlpool e montou um negócio baseado na paixão dele. Que interessante. No interesse dele na época, que era o CrossFit. Ele montou um box de CrossFit aqui em Floripa. Não sabia. Se chamava Pulo. Eu lembro do Pulo. Ali no Porto da Lagoa, perto da sua casa. Mas foi, assim, total motivado por um interesse dele ali. Na época, não teve nenhum estudo para entender se o negócio tinha realmente... Viabilidade, se ia dar retorno, sabe? A gente foi muito despreparado, assim. A gente começou... Tanto eu na Lier quanto ele lá na Pulo, na época, a gente começou de uma forma, assim, muito despreparada mesmo. A gente tinha uma visão muito forte em relação à experiência que a gente queria que a nossa marca tivesse. Mas em relação à parte ali das contas, se ia fechar, sabe? O que foi muito... na porrada mesmo, assim, sabe? No dia a dia. E aí o Pulo acabou virando... A Pulo, ele ficou um ano, ele abriu a Pulo. Ficou um ano? Na época que o Kai nasceu, inclusive. O Kai tinha 2 meses. Outro ele tava empreendimento. Lá, né? E ele ficou um ano e depois ele acabou vendendo a parte dele. E você já estava empreendendo paralelamente? Eu já tinha uns 5 anos a marca. Já tinha 5 anos, já estava caminhando, já estava pagando as contas da casa ali naquela época. E aí ele me disse que não queria mais, que queria vender, que não queria continuar daquele jeito que estava. E eu, mas aí o que você vai fazer, né? Eu vou trabalhar com você. Adorei! Mandou o currículo. Cara, como o mundo dá voltas, né? Olha só, era o chefe. Adorei. Vamos ver se está qualificado. Fazer uma entrevista. Vamos fazer uma entrevista. E foi, na verdade, assim, eu nunca tinha pensado da gente trabalhar junto, apesar dele sempre se envolver muito forte, assim, na Lier. E eu me envolvia muito na Pulo também. Eu não pensava da gente trabalhar junto porque eu tinha medo, sabe? De envolver, assim, casamento e negócios. Qual que era o medo? Eu tinha medo da gente acabar se desentendendo no trabalho e aí acabar abalando o nosso relacionamento em casa. E eu tinha medo também de perder a minha liberdade, sabe? A minha independência, de deixar ele ser dono do meu negócio. Também tinha um pouco de medo disso, assim. Aquilo era seu, né? Era meu. E eu tava ali há 5 anos já, dedicada, todo dia. Faz todo sentido. E rola uma coisa assim, mas ao mesmo tempo eu vi a possibilidade da gente fazer crescer o negócio, sabe? De ele me ajudar, porque eu tava assim num ponto que eu tava com um bebê pequeno, não tinha como crescer, sabe? Tava num ponto que eu tava assim, parada. Se eu não tivesse alguém para me dar aquele suporte no momento, não teria saído do lugar. E sozinha é muito difícil. Para quem tem um negócio,
sabe que você cuidar de tudo que uma empresa precisa, assim, sozinha, é muito difícil. Então, ele veio no momento que realmente estava precisando, sabe? Dar uma profissionalizada mesmo, assim, na marca. Porque antes era tudo muito... eu fazia tudo. Sei bem. Aquela coisa de, eu ter que... No comecinho da marca, inclusive, eu fazia joia. Eu estudei, né? Ourivesaria também. Uau! E aí eu fazia peça, eu fazia foto, eu fazia site, eu atendia, fazia embalagem, fazia todo o processo. E aos pouquinhos eu fui trazendo gente para a equipe, terceirizando algumas partes do processo. E aí quando ele assumiu a parte administrativa da marca, é quando a gente conseguiu realmente virar uma empresa mesmo, sabe? Virar um negócio, de verdade. Até porque tinha que virar, né? Tinha que virar. Era o único negócio da família naquele momento. Aí então, realmente foi um outro passo, né? Foi, assim, foi decisivo. E aí o papel dele, então, é esse mais de gestão hoje. E você, como que vocês se dividem hoje? Ele é designer de produto também, né? Meu Deus, gente. Outro designer. Então, ele teve que procurar conhecimento na área financeira, ali, administrativa. Ele ficou um tempo com consultoria, aprendendo tudo que ele poderia aprender sobre a parte financeira mesmo, gestão financeira. E eu sempre fiquei com a parte criativa, né? Então, eu faço o desenho das peças, eu cuido de toda a coleção, de toda a criação das coleções. A parte de comunicação também, e ele fica bem na parte ali dos números, das planilhas, do que ele gosta, sabe? Ele descobriu que ele gosta bastante. Que interessante, né? E tá tudo bem no relacionamento de vocês? Deu certo? Deu certo. Eu acho que tem muito casal que trabalha junto. É legal a gente trazer aqui. Então, a gente se dá melhor no trabalho do que Olha, que legal. Do que muitas vezes em casa. Assim, as brigas que a gente tem, as discussões que a gente tem, são mais em casa do que no trabalho. No trabalho, a gente super se acerta, sabe? Eu acho que por ter o papel muito definido, os papéis muito definidos, isso é muito importante. Eu respeito as decisões dele, ele respeita as minhas, eu vejo o quanto ele se dedica também ao negócio, eu vejo o quanto ele quer que dê certo, tanto quanto eu. Então, acho que isso é bem importante, assim, de ver o comprometimento que ele tem. Eu acho que se ele não tivesse esse comprometimento, ia me incomodar, sabe? Com certeza. Ia me deixar incomodada, talvez isso ia abalar ali. Mas eu vejo que, cara, ele abraçou mesmo, sim. Hoje um negócio é nosso, não é meu. E o que faz toda a diferença. Você também ter dado essa abertura é muito bonito, né? Muito legal. Mas olha só, você tá falando aqui, eu tô pensando, né? Que muitas vezes as pessoas me perguntam, Milena, você acha que ser sócio do marido é uma boa ideia? Ou às vezes da melhor amiga? Porque a gente escuta, né? Que as relações terminam depois que uma sociedade começa. Mas eu tava num congresso a semana passada. E o que foi mais falado nesse congresso era um congresso sobre liderança, longevidade nas empresas, muito legal. E o que mais foi falado lá, que faz a diferença mesmo a longo prazo, é confiança. E aí eu tava te ouvindo e assim, tem o lado complexo de ter uma pessoa que você se relaciona na intimidade ali na empresa com você. Mas, meu Deus, é confiança 100%, sim, né? Quando você tem alguém que você confia de fato, que você sabe que a pessoa vai estar dedicada, vai estar fazendo o melhor, e que outra, vai confiar nas suas decisões, não vai questionar, não vai duvidar. Eu acho que faz toda a diferença isso, né? Total. Nossa, confiança para relações de trabalho, assim, pra todas as relações, mas essa relação de sociedade, eu acho que é o principal. E você consegue ser vulnerável com ele, assim, no trabalho? Ou você coloca uma outra armadura quando você tá no profissional? É você? Igual, Não tem. Não muda a relação? Não muda, não. E o que você delegou, Li? Porque você falou, né? Teve algumas partes ali que antes eu fazia e eu entendi que eu precisava delegar. Eu pergunto porque eu vejo que essa é uma outra dor do pequeno empreendedor. Ele acaba centralizando tudo e tendo dificuldade em delegar porque acha que vai fazer melhor ou porque quer manter o controle ali de alguma forma. O que você teve que delegar? Olha, até hoje eu tô aprendendo a delegar. Sim. Até hoje eu tenho essa dificuldade, vou ser bem sincera. Mas... Olha,
A única coisa que eu não deleguei até hoje foi a questão da criação das peças. Isso é 100% com você? É, 100% comigo, ainda. Quem sabe um dia ainda consiga trazer uma equipe, né, outros designers, mas o atendimento, que foi uma dificuldade, porque eu sempre considerei o atendimento, essa experiência com o cliente, o pós-venda, parte fundamental, assim, da minha marca. Mas tudo com treinamento a gente consegue delegar, né? A parte de marketing, a parte de... Lá no começo já, a confecção, a produção das peças foi a primeira coisa que eu deleguei, né? Que eu terceirizei, assim. Chega um ponto que se você não começa a terceirizar, a delegar, realmente você não consegue evoluir, né? Então, se você quer aumentar seu volume ou trabalhar focado em outras questões ali, que não seja o operacional, você tem que aprender a delegar, senão não vai. Para profissionalizar, né? Você falou, aí a gente finalmente virou uma empresa. Quando deixa de ser você, né? A eu presa, a gente chama. Precisa. E aos pouquinhos a gente foi... E outra, tem gente muito mais competente que a gente, né? Isso é muito importante de ser dito. Tem gente que, você tem as suas competências, mas você não consegue ser bom em tudo. Ou ser muito bom em tudo. Às vezes você é um pouquinho bom em várias coisinhas, assim. Mas você quer alguém para fazer, sei lá, as fotos. Eu até tiro foto, mas eu não sou fotógrafa, entendeu? Eu não tenho aquele skill, eu não tenho aquela experiência, não me dedico àquilo. Então, eu quebro galho. Quando precisar, eu tiro foto. Quando precisa, eu edito. Quando precisa, sabe? Mas é importante a gente saber que tem especialistas naquilo e hoje a gente consegue delegar e consegue terceirizar esses trabalhos. Eles ficam com mais qualidade, claro. né? A gente tem que terceirizar. Eu costumo dizer que a gente acha que a gente contrata para fazer igual a gente faz. Mas não é isso. Não, a gente melhor. contrata para fazer melhor. Sim. Então libera as pessoas para fazerem do jeito que elas sabem fazer. Né? Porque tem esse erro. Não, tô contratando alguém para fazer exatamente do jeito que eu faço. Não. Mas é uma dificuldade que eu tenho até hoje. E como é que é o processo criativo? Me conta. Existe uma estrutura ou é algo solto? Eu sempre tenho curiosidade de pessoas que criam, de artistas. Como é que é? No meu, acho que tem várias formas, né? O meu caso é um processo muito intuitivo, assim, muito solto. Eu não tenho muito processo de, toda vez eu faço igual, cada vez eu faço um pouco diferente, mas um processo que eu começa na minha cabeça, assim, eu desenho e aí depois a gente faz protótipo, eu peço pro meu Ourives fazer teste, com a peça em mãos eu vou trabalhando, uma peça às vezes leva a outra, então eu fiz um brinco, eu acho que ficaria legal esse brinco numa versão de anel, e aí uma coisa, sabe, vai levando a outra, mas eu não tenho muito um processo criativo fixo, assim. E o que te inspira? Eu acho que, assim, eu adoro viajar, sabe? Eu acho que quando a gente sai, a gente tira nosso olhar daquilo que a gente está acostumado a ver todos os dias, parece que a cabeça, nossa mente abre para várias coisas, assim, para receber. Eu fico com o olhar mais aberto e aí aquilo vai me trazendo conexões, assim. Mas eu penso muito no que é usável mesmo, sabe? Eu percebo isso na tua marca. É bem usável. São peças que eu acho que elas têm que ter uma beleza que pode ser usada no dia a dia, assim. Não adianta ser uma peça bonita, mas que você não vai conseguir usar ou que você vai usar só em alguma ocasião muito específica. Então, tudo que eu crio, eu
eu particularmente eu uso por um bom tempo, eu vejo se eu posso usar a blusa assim, uma camisa ou uma gola ou uma blusa mais fechada, eu posso usar para ir treinar, enfim, tem que ser peça assim que realmente a gente vai usar, sabe? Então eu penso muito nesse contexto mais real, assim, não na joia arte, por exemplo. E você, Lia, você pensa em expandir a linha de produtos? Eu falo porque eu já comprei uma bolsa que você faz com a tua mãe. Conta um pouquinho desse processo. Então, eu amo ver as peças que eu penso, que eu idealizo prontas, assim, para mim é uma realização. Então, quando eu penso numa joia e depois eu vejo ela pronta, sabe? Eu vejo que ela saiu, ela se concretizou ali, é uma coisa que me satisfaz muito. E a minha mãe, ela tem uma marca de couros, assim, ela é artesã, ela trabalha com couro. E aí foi um processo, assim, a marca que eu criei com ela não tem nada, quer dizer, não é que não tem nada a ver, mas são marcas distintas, né? Tem a Não Lier, faz parte da Lier. Tem as joias e tem a Lier Martu, que é a marca de bolsas. E é um projeto paralelo meu e dela, sabe? Muito despretensioso, surgiu de uma forma, assim, total despretensiosa, de querer também tirar do papel o modelo que eu queria fazer. E aí eu fico naquela, ficou tão bonita pra mim, eu vou colocar aqui pra ver quem mais quer comprar. Mas essa marca é uma marca que é mais hobby. Não tem grandes pretensões de negócio. Não tem grandes pretensões, porque eu acho que eu tenho dificuldade, assim, de trabalhar com muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu gosto de focar eu tenho uma marca, eu vou trabalhar naquela marca, eu vou me dedicar ali para aquela marca. Tanto é que antes, quando a gente tinha pulo, que acaba que era minha também, assim, claro. Né? A gente trabalhava muito, muito nas duas marcas. Foi um fator muito importante a gente decidir se dedicar só a Lier, sabe? Então, eu não me imagino criando outras marcas como negócio. Eu me imagino criando por diversão mesmo, sabe? E tudo bem, né? Sim. O que eu acho interessante é que você é sócia do seu marido e o seu projeto paralelo é com a tua mãe. Minha mãe. Como é que é isso? Qual a importância de estar com essas pessoas que são da sua família quando você também faz questões profissionais? Por que isso? Você já refletiu? Nunca refleti sobre isso, Mi, mas eu acho que foi mais uma questão de oportunidade ali no caso, sabe? A minha mãe tão próxima a mim e ela faz coisas tão bonitas, ela executa, ela é artesã, assim. Eu sou designer, por que não desenhar algo que ela possa produzir, sabe? Foi natural. Foi muito natural, foi muito espontâneo. Muito legal. Se não me segurar, eu saio criando um monte de coisa. Daqui a pouco vai vir uma marca com o filho, com o Kai. Como que é a maternidade? Eu tava fazendo aula de cerâmica esse ano. Faz. E eu, imagina criar uma linha, né, de cerâmica, por que não? Aí eu fico, não, peraí, eu tenho que segurar, não posso ficar criando um monte de produto e marca. Tenho que me dedicar à minha marca, que é o meu negócio. Será? Eu não sei, eu já tô vendo aqui. O negócio das bolsas eu coloco na caixinha de hobby, sabe? Sim, de realmente entendo. Um projeto paralelo, porque é uma coisa que eu gosto, que me alimenta, assim, sabe? E tudo bem, você é livre. Você tem a autonomia que você tanto queria, autonomia criativa para abrir essas caixinhas paralelas e fechar ou não, e abrir outra, tudo certo, né? E como que a maternidade mudou a sua forma de trabalhar? Se é que mudou? Mudou alguma coisa depois do nascimento do Kai? Sempre muda, né? Sempre muda. A questão da maternidade, assim, foi também, como tudo, assim, na minha vida, foi uma forma muito orgânica, sabe? Eu sempre me imaginei sendo mãe, tendo filho e tendo tempo para me dedicar a esse filho. Até foi uma das questões que eu comecei a pensar na época que eu estava trabalhando na empresa. Foi, como que vai ser quando eu for mãe, sabe? Como que eu vou fazer? Eu vou deixar a criança o dia inteiro, né, na escola ou com uma babá? E aí, ter o meu próprio negócio me proporcionou ser uma mãe mais presente. Porque
eu faço meu horário, né? Eu não trabalho menos. Sim. Né? Porque importante essa também dizer isso. É uma ilusão, Uma né? ilusão. É uma ilusão de que eu vou montar o meu negócio para poder trabalhar menos. Eu não trabalho menos, pelo contrário. Mas eu consigo me programar, né? Eu consigo me programar e aí tá mais presente quando ele tá em casa. O começo ele foi bem difícil, porque ele nasceu e, enfim, não tinha licença maternidade. Na época eu não tinha uma estrutura de equipe que pudesse me cobrir em todas as funções que eu fazia. Então, ele nasceu e, cara, na semana seguinte eu já estava trabalhando de novo, assim. Foi bem complicado, assim, essa parte. Mas, aos pouquinhos a gente vai se ajeitando e hoje ele é bem envolvido. É engraçado porque... Como ele vê, né, eu e o Marinho, a gente falando sobre a marca, o negócio o dia inteiro, praticamente do café da manhã à janta e na viagem, ele é muito envolvido, ele tá por dentro, ele tem 8 anos, né? Inclusive eu falei que ia fazer um podcast hoje, ele ficou muito feliz, não tem noção, assim, ele tá o tempo inteiro, assim, já participando, sabe, de tudo que acontece ali, de uma forma ainda bem... indireta, né? Ele fica pescando ali, mas já tá aprendendo ali, já tá no meio. E tem orgulho, né? Tem orgulho, é muito legal de ver. Isso é bem lindo. Outro dia, alguma coisa da escola, a minha caçula, vou contextualizar aqui, a minha caçula tá na sala do Kai, e eu vi alguma coisa da escola que ele disse que queria, como profissão, fazer joias igual a mãe e o pai, não foi isso? Ele falou que queria desenhar joias igual a mãe. Meu Deus, como é que fica, né, o coração? Ai. Daqui a pouco ele tá estagiando lá na Lia, gente. E que tipo de mãe você é, Lia? Você sabe me descrever? Que tipo de mãe você é? E como que a sua infância afetou o tipo de mãe que você é? Você pensa sobre isso? Eu penso muito sobre isso. Olha, já fiz muita terapia, porque a minha infância, ela foi... A minha primeira infância foi ótima, a minha segunda infância foi super conturbada, assim. Essa fase que o Kai tá e viveu até hoje, eu ainda tava numa fase muito legal, assim, da minha infância, sabe? Mas é bem normal a gente ficar comparando, né, a nossa criação com a forma com que a gente escolheu criar. Ele é bem diferente, assim. Eu não sei dizer que tipo de mãe que eu sou. Não sei, é uma pergunta difícil. Porque você me parece tão tranquila, doce. Você é assim como mãe também? Eu acho que não. Não. Em casa. É diferente. Em casa é diferente, né? Mas... não sei te dizer, Mi. Eu tento ser uma mãe amiga dele. Uma mãe que tá ali presente, que faz questão de incluir ele na minha vida, assim, as viagens que a gente faz, os planos que a gente faz. Mas, eu sempre fui muito romântica, sabe? Eu sempre idealizei muito a maternidade e fui aprendendo também na porrada que, cara, não é fácil, assim, né? Muitas vezes eu perco a paciência com ele. E se culpa? Não, eu não me culpo de perder a paciência, não. Acho que faz parte. Às vezes eu fico me sentindo mal por, sei lá, não ter paciência de brincar com ele. Ai, toca aqui. Nossa. Eu não sou uma mãe que brinca, nunca fui. Inclusive, as minhas filhas hoje, que são mais velhas, elas morrem de rir da minha cara, porque elas falam, mamãe brincar, vamos arrumar a gaveta do armário. Ou vamos cozinhar. Vamos fazer bolo. Tem que ter uma utilidade. Eu tenho dificuldade, eu acho que isso tem muito a ver com a minha infância. De não ter aprendido o lúdico, não ter achado que isso é importante, não ter valorizado o momento de prazer. Por isso que eu faço sempre essa reflexão, porque eu sempre tive pais que trabalharam muito. Minha casa, a gente valorizava o trabalho duro, o estar ocupado, o estar produzindo. Então, até hoje, eu tenho muita dificuldade. Sentar no chão e brincar de Lego me dá até uma tensão no corpo, sabe? O máximo que eu consigo fazer hoje em dia é desenhar ali o Bob Goods. Você ainda tem isso. Eu odeio até isso, sabe? Ajudar o Kai nos trabalhos da escola, fazer um bolinho. Utilidade.
Eu não tenho essa paciência de brincar, assim. Ou às vezes levo ele pra andar de skate, sei lá. Mas eu fico me sentindo meio mal, assim, de não ser aquela mãe divertida, sabe? A mãe leve. Mas é isso. A mãe que a gente é, a mãe que a gente é, né? Eu cuido dele de outras formas. A gente tem os nossos momentos juntos de ler. Vocês me parecem bem conectados. Bem... eu tento. Tem uma intimidade, assim. Eu tento. O Caio, ele é muito canceriano, igual eu, né? Vocês dois são cancerianos. A gente é bem... Até agora ele tá numa fase mais com o pai, assim, mas até pouco tempo atrás foi até uma dificuldade, assim, pra mim. Porque ele era muito grudado comigo. Demais, no sentido de, assim... Eu não consegui sair de perto, que ele chorava muito, sabe? Sim. Ele nasceu no dia do meu aniversário, com quase 42 semanas. O bichinho não queria se desgrudar de mim de jeito nenhum. Que simbólico isso, né? Nasceu junto comigo. Foi um bebê de alta demanda, assim, de realmente não conseguir botar ele no carrinho, de dormir comigo. Aí tem aquela história do câncer de mama também. Me conta disso. O Caio, quando ele tinha 1 ano e meio, eu ainda amamentava ele. E eu descobri um carocinho, mas eu achava que era do leite. Eu achei que era só ali um leite empedrado. Não... Tinha 35 anos, era muito jovem. Não tinha nenhuma pessoa na família com câncer de mama. Nunca tive essa preocupação, sabe? E eu tive muita dificuldade de amamentar ele. No começo, quando era só leite, só amamentação, foi bem difícil, assim. Mas, enfim, fui levando ele. Com 5 meses ele começou a comer, já antecipei um pouco, porque ele estava perdendo muito peso. E tinha uma questão forte de ele querer ficar no peito o tempo todo. E aí, quando eu descobri que era câncer de mama, bem naquela época eu já tinha acabado de parar de amamentar. E aí eu percebi que o carocinho não parava de crescer. Aí eu fui investigar e a gente descobriu. Depois eu fiquei eu fiquei refletindo muito sobre isso, sabe? O que a questão do câncer de mama tem a ver com essa questão da maternidade, que tem a ver com a questão dele ser sempre muito agarrado. Foi uma fase, assim, muito de tentar buscar resposta, sabe? A minha questão também com a minha mãe, com a maternidade minha com a minha mãe, que também sempre foi bem difícil. E foi um período bem intenso, assim. Quanta história, né, Lia? Muita história. Uma doença nunca é só uma doença, né? Eu penso isso também. O que isso tem a ver com todo o contexto de vida? Por que isso tá vindo agora? O que tem a ver com o emocional que nunca foi olhado? Hoje se fala muito de trauma, né? E tem uma frase sobre trauma que eu acho muito legal. Que a gente acha que trauma é aquilo que acontece para a gente, né? Então, não sei, talvez uma violência... Mas, na verdade, o trauma é o que acontece dentro da gente. Então, às vezes, nem é uma coisa considerada traumática para o resto do mundo, mas dependendo de como mexeu com você internamente, aquilo fica. Sim, é um trauma, com certeza, né? Que te paralisa, e aquilo depois vai vir de alguma forma até que você consiga resolver, né? Nossa, haja terapia. Haja terapia. Porque se a gente não olhar, fica... Você faz terapia ainda? Não, hoje não, mas de vez em quando... Dá umas paradas. Dou umas paradas, depois sinto vontade de voltar. Mas já falei muito sobre isso na terapia. Qual foi o maior desafio que você acha que você já passou? De tudo, assim, na sua vida? A coisa que mais... nossa, isso aqui me tirou o chão e eu não esperava. Olha, sem dúvida, foi essa época da minha adolescência ali. Eu sou filha de pais muito jovens, né? Minha mãe me teve com 18, meu pai tinha 19 anos.
E eles não tinham maturidade. Foi um período, assim, difícil para eles, assim. Hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu percebo, sabe? E aí, eu passei por alguns dramas familiares, assim, na minha infância. E quando eu tinha 16 anos, eu saí de casa. Fui saída de casa. Você não saiu, você foi saída. Eu fui saída de casa. Ai, meu Deus. E foi um período bem difícil, porque eu me senti muito desamparada, assim. Eu era muito, muito nova, eu tinha acabado de fazer 16 anos. E na época eu não pedi ajuda, assim, sabe? Eu fui morar junto com uma amiga da escola, estudava em escola pública. Estudei em escola pública a vida toda. E fui morar num lugar junto com a família dela. Fui morar na casa de uma outra amiga depois. Aí até que eu fui morar na casa de uma tia. Aí até que eu reencontrei meu pai, que já fazia 5 anos que eu não tinha contato com ele. Nisso eu tava brigada com a minha mãe. Fiquei 1 ano sem falar com a minha mãe. E eu fiquei sem... Esse período eu fiquei totalmente sem chão, assim. Fiquei muito nova, sem base, sabe? Fiquei sem base, fiquei sem saber o que fazer. Fiquei rodando de lugar para lugar. Em lugares com pouquíssima estrutura, assim. E até eu me reencontrar como pessoa ali, demorou um tempo, sabe? Demorou bastante tempo, na verdade. Foi um período que, às vezes, a gente pensa, nossa, adolescência, morro de saudade dessa fase. Cara, não tenho saudade nenhuma. Nenhuma. Foi um período que, realmente, eu era muito jovem para passar tudo que eu passei na época. Eu tive que aprender a amadurecer muito jovem, muito nova, rápido, para sobreviver. Rápido. A começar quando eu era mais nova, meus pais se separaram, eu tinha 10 anos, a minha irmã tinha 3. E nessa época, eu tive que aprender a ser mãe dela. Eu virei mãe da minha irmã com 10 anos, assim. O meu pai, ele tinha problemas com álcool, assim. Ele estava num período de vida da separação, que ele não foi fácil, assim, para ele. Perdeu o emprego, se desestruturou todo. E foi a minha mãe que saiu de casa. Então, a minha irmã tinha 3 anos e eu já tinha responsabilidade de cuidar dela, de levá-la para a escola, de dar banho, de dar comida e tudo. Uma criança que não tinha preparo nenhum. E aí, depois desse período com 16, eu já comecei a trabalhar também. 2 fases da sua vida que você teve que antecipar uma maturidade que não existia, né? Uhum. Total. Uau. E comecei a trabalhar muito jovem. Mas, assim, hoje, olhando para esse período, eu não vejo como, eu queria pular essa fase, sabe? Eu não tenho saudade dessa fase. Mas eu acho que ter vivido tudo isso faz ser quem eu sou hoje, né? Essa fase de ter que ter responsabilidade desde cedo me fez correr atrás dos meus objetivos também. Porque eu acho que, assim, na época eu pensava, se eu não correr atrás, ninguém vai me... Eu não tenho ninguém pra garantir o meu futuro, sabe? Não tem ninguém nem para me amparar, né? Como quem diz, garantir o futuro. Acho que é mais forte até que isso, né? Porque quando a gente é novinha, a gente nem pensa no futuro, né? A gente pensa ali no presente. Não tem ninguém para te pegar no colo, para te... Você consegue fazer isso por você hoje? Você consegue se amparar? Como é que você se cuida? O que você faz por você? Ai, não sei, Mi. Como é que você se diverte? Como é que você se abastece? O que você não abre mão? Porque você é mãe, você é esposa, você tem um negócio. Como é que... Quem cuida de você? Hoje eu tô muito ligada à minha família, meu núcleo familiar, sabe? Meu marido, meu filho, assim. Pra mim, eu gosto de ter meus momentos sozinha. Eu aprendi, né, durante toda essa fase ali dos 16 em diante, eu fiquei muito sozinha e eu aprendi a curtir a minha solitude também.
Mas hoje eu gosto muito de estar com eles, assim, até já viajei muito sozinha, já fiz muita, eu já tive fases de curtir muito, sabe, de estar sozinha ali. Mas hoje eu faço tanta questão de estar com eles. E de vez em quando eu acho legal, assim, vou passar um dia inteiro sozinha, eu vou viajar, fico 5 dias sozinha, mas não mais do que isso, sabe? Eu acho A família é importante para você hoje, né? essencial. Hoje é. E a tua mãe tá tudo bem hoje? Hoje tá. Que bonito vocês terem reconstruído esse relacionamento, né? Imagino que não seja fácil. Levou um tempo, levou bastante tempo, assim, pra eu entender também toda a história dela, sabe? A gente, às vezes, como filho, a gente tem a tendência de colocar muita expectativa, né? Nossa mãe, nosso pai, a gente acha que eles têm que ser perfeitos, mas, cara... Mas é duro essa hora que a gente descobre que eles não são, né? Não são. É duro. É duro, mas dá um E conforto, você descobriu né? muito cedo, né? Muito cedo. Tem gente que descobre, né? Só depois de ter filho. Né? Tem muita gente que fala isso. Eu descobri aos pouquinhos, na verdade, assim, também, sabe? Não teve, assim... Nessa época, foi bem difícil. Eu não aceitei, eu culpei muito a minha mãe, meu pai também. Eu levei muito tempo para aceitar e para entender, assim, que eles também têm o direito de errar, que eles também têm a história deles. E a minha história faz parte. Não foi assim... Eu não amadureci de uma forma tão rápida, sabe? Claro. Mas eu fui obrigada a amadurecer de forma mais prematura, assim. E o câncer 100% curado? Graças a Deus. Ai, que bênção, né? Fez 6 anos agora. Parabéns. Obrigada. Que lindo. Eu lembro que uma vez eu vi umas fotos no seu Instagram, você carequinha, e eu pensei, meu Deus, a gente... É engraçado que a gente conhece as pessoas, é claro que a gente não tem uma intimidade, não tem uma relação íntima, mas a gente tem tanta história, todo mundo, né? Tem tanta coisa por trás dessa postura, dessa pose. Não de uma forma negativa, mas do jeito que a gente carrega nós mesmos na vida. E tem tanta coisa por trás que conta uma história, muito. né? O câncer, na verdade, ele não foi a parte mais difícil da minha vida. Assim, eu vou dizer que foi, sei lá, talvez o 3º ou 4º período mais difícil. Olha só! Teve períodos muito mais difíceis, mas o câncer, pelo fato da gente externalizar, né? Fiquei careca, todo mundo vê. Que legal você fala isso. Assim, não tem como esconder, né? É um fato que não tem como esconder. Eu não tenho problema de falar sobre esse período, pelo contrário. Não é um período que foi traumático para mim. Olha que interessante. Foi difícil, mas não foi traumático. Foi mais traumático no período que eu tive o Kai, esse primeiro ano de ser mãe, sabe? De ter outra vida ali para cuidar e tudo mais. Foi muito intenso a questão da maternidade para mim, mas a questão da doença, assim, até que eu levei com muita leveza, sabe? Muito legal você falar isso. Não foi assim, foi difícil, mas não foi traumático. Porque ilustra exatamente o que eu estava falando sobre o trauma. Acho importante as pessoas refletirem sobre isso, porque às vezes o que traumatiza a gente internamente é até uma coisa positiva, entre aspas, né? Assim, uma doença que poderia ter te matado não te deixou marcas que você carrega até hoje, mas a maternidade, o comecinho deixou. E eu me identifico muito, porque quando a Maitê, que é a minha mais velha, nasceu, eu passei pela mesma coisa. Para mim, foi o maior desafio da minha vida. Mas, assim, de longe. E no começo eu tinha vergonha de falar isso exatamente porque, nossa, como é que ela pode falar que a maternidade, né? Que pessoa privilegiada, né? O maior desafio dela foi a maternidade. E hoje eu entendi que não se trata de comparador, a gente não compara. E eu sofri um luto de mim mesma, assim, sabe? De nunca ter esperado uma coisa tão intensa. Tão forte, que me dava tanto medo, que me tirava toda essa capacidade de ter autonomia, de ter liberdade, Sim, sabe? Eu acho que a gente valoriza muito isso, né? Uau! A independência, a liberdade. Eu me achava, essa que é a verdade, sabe? A maternidade foi uma bênção na minha vida. Pra me colocar no meu lugar, assim, pra eu sair desse ego tão...
de repente, eu abri os olhos para as coisas que eu talvez nunca... E não é uma coisa negativa, mas foi algo que me transformou de uma forma muito impactante, assim. Para mim também. Me transformou tanto que eu não tive coragem de ter mais. Para mim foi o contrário. Foi tão forte aquilo que eu falei, eu preciso ter outro para ressignificar isso de alguma forma. Eu preciso ter uma chance de viver a maternidade de outro lugar, jeito, de uma forma mais leve. E hoje eu converso com as minhas duas filhas de forma muito aberta sobre isso, que a Olivia foi essa minha oportunidade de viver de outro jeito. Não por ela também, mas por mim principalmente. Eu precisava ter uma experiência onde eu conseguisse curtir aquilo que a Maitê eu não conseguia curtir. Era um peso, uma responsabilidade, não posso deixar esse bebê morrer, Era só isso que eu pensava. Então, eu não queria ter outro, mas eu queria, por isso, sabe? Muito forte. É muito louco isso. É muito louco. E hoje você, olhando para tudo isso, que você contou só um pedacinho aqui pra gente, mas olhando pra tua vida, você sente que você se sente bem-sucedida? Total, muito. Nossa, assim, eu acho que sucesso é relativo, né, para cada pessoa. Tem muita coisa que eu quero ainda atingir, assim, muitos objetivos, mas pensando no que eu tinha em mente naquela época, no meu começo de vida ali, de carreira, sabe? Onde eu tô hoje, com a família, com o estilo de vida que eu levo. Nossa, eu agradeço todo dia. Todo dia. Eu acho que a gente, como ser humano, a gente sempre tem uma tendência a querer mais e a nunca estar satisfeita. Chega naquele ponto que você queria e você quer mais. Eu acho que isso é bom por um lado também, porque nos motiva, né? Nos leva a crescer e a aprender e a viver outras experiências, a não ficar acomodado. Mas eu sempre paro para reconhecer, sabe? A vida que eu tenho hoje, assim. Você faz esse exercício prático? Faço muito, 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 muito. Porque, cara, não foi fácil para mim, assim. Essa época desse período ali dos meus 16 aos 20 e tantos, foi um período que eu tinha muito pouco recurso, sabe? Eu sempre eu batalhei muito, assim, sabe? Pra ter a vida que eu tenho hoje, assim. Foi uma construção, assim, sabe? Então, hoje eu vejo, assim, a vida que a gente leva e eu fico muito orgulhosa, sabe? Tem muita coisa ainda que eu quero fazer. Na minha própria empresa, eu acho que, assim, tem muito o que crescer ainda. Mas hoje, onde a gente tá, assim, eu me sinto muito feliz, muito realizada. Eu adoro o que eu faço, é muito legal, porque às vezes a gente procura uma profissão que vai trazer ali uma estabilidade, um conforto, mas nem sempre a gente gosta do que a gente faz, né? Sim. E eu tenho a sorte de gostar muito do que eu faço. O dia a dia, né? O cotidiano, é sua prioridade. Quem é a mulher que usa suas joias? Me descreve. Quem é essa mulher? Aqui na minha frente. Então, eu acho que aquilo que você falou no comecinho descreve perfeitamente, assim, a mulher para a qual eu desenho, eu crio as peças. Porque a joalheria, ela surgiu em um momento da minha vida que eu estava buscando o que fazer, não sabia ainda, mas eu queria ter um negócio próprio, não tinha noção do que seria esse negócio. Quando eu descobri que dava para criar joias que não tivessem aquela cara de joia mais tradicional, ostentação, aquela coisa mais, né, de luxo, ostentação, eu vi que, cara, tem um espaço ali para criar joias mais leves, mais minimalistas, para realmente as mulheres que gostam de usar joias no dia a dia, mas sem ostentar, sem ser aquela coisa super clássica, assim.
Foi aí que eu pensei que eu poderia me interessar e gostar desse universo, sabe? Então eu sempre desenhei muito pensando em mim, assim, pensando no que eu usaria, sabe? No que faz sentido no meu dia a dia, no que realmente faz sentido, assim, para mim. Pensando que tem, assim, muitas mulheres também que gostam, que querem usar uma joia, que querem, sabe, trazer algo que tenha significado ali, mas sem ser nada exagerado. É um nicho, né, que você encontrou. Eu classifico da seguinte forma, vê se eu tô certa, tá? Para mim, joia, você criou um terceiro lugar, assim, porque para mim joia é sempre assim, ó, ou é ostentação, vou usar em festa, e se eu usar no dia a dia, vou passar uma imagem que não é a que eu quero passar, ou é aquela joia herdei da avó, sabe? Que você vê de longe e fala, nossa, isso aí é uma coisa antiga, tem um valor emocional, mas não tem a ver com o meu estilo, talvez. E aí você veio e criou um outro lugar, de que é uma coisa... Eu não gosto da palavra chique, mas ela dá uma elegância até para um estilo despojado, né? Porque principalmente aqui em Floripa a gente tende a usar roupas mais, né? Tecidos orgânicos, uma coisa mais confortável. E aí você põe uma peça sua e dá sem desequilibrar, sabe? Então eu acho que você encontrou um lugar que realmente fazia falta no mercado, assim. É bem isso. É esse terceiro lugar da mulher que aprecia um design, uma coisa diferente, um desenho bonito, mas que seja usável, que no dia a dia cabe. E que não seja uma biju, né? Que daqui a pouco, daqui a 2 anos já estragou, já desbotou. Isso. Tem um valor ali mesmo, a gente gosta disso, né? Eu sempre penso que eu vou deixar para minhas filhas, que a gente, né, vai repassando. E agora, falando disso, tem uma outra curiosidade que eu queria te perguntar, Ali, que é o seguinte, quando eu te vejo, eu penso, meu Deus, que mulher elegante, porque para mim a elegância está muito associada ao minimalismo. E eu vejo, pelo pouco que eu te acompanho, que você leva isso ao pé da letra, né? Você tem poucas roupas, quando você compra uma, sai outra. Dá para perceber, né, que eu repito. Eu não percebo, porque, como eu te disse até antes da gente começar a gravar, eu não percebo essas coisas. A pessoa emagrece, eu não percebo. Eu não sou boa disso, mas eu sei que você posta no Instagram toda hora que você tá, né, desapegando, porque comprou outra. E aí teve um dia que você mostrou o seu closet, eram 2 portinhas. E eu fiquei horrorizada, porque eu admiro e quero chegar nesse lugar. Me conta como faz. Você é mesmo minimalista na tua casa, com essas coisas? Me conta. Assim, eu não sou super minimalista, mas até por uma questão de espaço físico mesmo, eu sou obrigada a ter poucas peças. Mas tem uma coisa de incômodo também, não gosto de ter muitas coisas. Eu gosto de ter poucas e boas coisas. Sim. Eu não gosto de acumular muita coisa, sabe? Sim. Então, para mim é bem importante. E isso eu fui descobrindo mais velha, assim, também, né? Para mim é muito importante escolher com consciência. Eu não compro... Muito raramente eu compro alguma coisa por impulso, assim. Muito difícil mesmo. Eu penso bastante antes de tomar uma decisão de comprar qualquer peça. E eu tento imaginar se aquela peça ela vai caber mesmo na minha rotina, sabe? Porque se ela não cabe, não faz sentido ter ela ali ocupando um espaço. Perfeito. Ela pode ser usada por outra pessoa e aí eu passo pra frente. Muito legal. Agora, claro, né? Tem algumas coisas que eu tenho mais apego. Né? Tem, sei lá, um sapato que eu nunca uso, mas eu também não quero desapegar. Então tem disso também. Ele tem um lugar ali, nas 2 portinhas. Consigo um lugarzinho pra ele. Mas eu acho importante, sabe? A gente ter pouca coisa, a gente... ser mais consciente naquilo que a gente está comprando, assim, tá colocando na nossa vida, porque eu acho que os objetos, as coisas que a gente tem, os objetos que a gente tem, eles têm uma energia ali, né? Sim. Tanto é que quando a gente não tá muito bem, a gente tá numa fase difícil de vida, a nossa casa ela fica mais bagunçada. Sim. Né? E quando a gente tá bem, a gente quer arrumar, a gente quer deixar tudo bonito, a gente quer... E eu gosto muito disso, de renovar, assim, sabe? Vamos tirar, vamos ver o que realmente precisa. Adorei. Eu acho que joia tem muito isso, assim. De você ter poucas peças. Não é um tipo de produto que você consegue ficar comprando vários por impulso, assim. Então,
é um tipo de produto que você tem que pensar com carinho se você vai usar, se vai fazer sentido. E são peças que às vezes as pessoas compram uma vez por ano. É uma coisa que você, como uma peça de roupa que toda hora você tá colocando ali. Eu gosto muito, assim, desse conceito da joia como algo especial mesmo, sabe? E que não vai pro lixo, né? Isso. Até porque não existe lixo. Você não vai descartar uma joia, você pode transformar ela em outra joia. Vocês têm um projeto bem legal que é assim, né? A gente tem um projeto de upcycling de ouro, né? Que eu tenho bastante orgulho, porque hoje várias marcas fazem, mas ele começou em 2018, a gente começou com ele em 2018, quando pouquíssimo se ouvia falar sobre isso. Mas a gente recebe, né, as joias antigas, que não fazem mais sentido na sua vida, e a gente consegue fazer um programa de reciclagem com esse ouro. Então, a gente te dá um crédito para você comprar outra joia no nosso site, e aquele ouro ele vai ser transformado em peças novas, o que eu acho que é incrível, assim. Incrível. É muito legal e muito atual, né, essa ideia. Muito atual. Apesar de você já ter tido ela lá atrás, eu acho que está todo mundo mais consciente para... A gente não precisa comprar novo toda hora, né? Essa coisa de reutilizar, de repassar, de trocar, isso é muito legal. E o ouro, ele é um metal incrível, né? Porque você pode reciclar ele infinitas vezes e ele não vai perder a qualidade dele. Que máximo, né? Muito legal. Eu acho muito legal trabalhar com material assim, porque é bem diferente do que eu trabalhava antes, né? O oposto. Pois é, o oposto. A gente trabalhava com produção em massa. E que existe uma obsolescência ali. Cada vez mais, inclusive, né? Vou fazer uma reclamação pública aqui. Cada vez mais a gente é estimulado, né? A descartar, a trocar. Sim. Então... Compra novo. É uma coisa que eu veto lá em casa. Minhas filhas falam essa frase com bastante frequência. Compra outro, mamãe. Não. Tem que usar Bem até legal. não dá mais. É isso. E conserta, e reutiliza, e troca. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Ai, não sei. Talvez contar um pouquinho do início ali da faculdade. Conta. Eu acho que foi um período, assim, bem, bem importante, assim, também para mim. Quando eu comecei a fazer design, logo no começo eu já comecei a fazer estágio também. Então, é uma coisa que eu acho que, para quem está buscando... Para quem começa uma faculdade, independente da área, eu acho bem importante, sabe? De já conseguir entrar num estágio, de já trabalhar, já ir para a prática, assim. Porque isso fez toda a diferença, assim, para mim. Tanto em termos de conhecimento mesmo, porque a faculdade é incrível, traz uma experiência de vida muito incrível, mas para a questão de conhecimento de trabalho mesmo, é prática. Para mim é essencial. Então, eu comecei a trabalhar logo no primeiro ano da faculdade, já comecei a fazer estágio. E eu me agarrei a toda oportunidade, assim, que eu pude. Eu fiz intercâmbio na Alemanha durante a faculdade. Que legal. Eu apliquei por um programa da CAPES e eu fiz 6 meses de intercâmbio na Alemanha, sem falar alemão. Corajosa. Mal falando inglês na também. Alemanha. Foi bem legal, foi um período também muito importante. Quando eu voltei da Alemanha, eu fiz um concurso de design da Volkswagen. Olha! E foi bem legal também, porque eu não sei se existe até hoje esse programa da Volks, mas eles selecionavam os estagiários do ano seguinte fazendo um concurso que era aberto para o Brasil todo. Era um concurso de design? De design, Uau, que massa! Então, eles lançavam um tema e aí você aplicava e ia passando fases, assim. Então, eu passei o ano inteiro trabalhando nesse projeto
e consegui ganhar a vaga do estágio. Eram 4 vagas, a minha vaga foi uma das que... Máximo, parabéns. Obrigada. E foi bem legal, assim, porque me tirou total da minha zona de conforto. Porque eu nunca imaginei trabalhar com carro na minha vida. Mas eu vi como uma oportunidade também de entrar numa multinacional, numa empresa que tinha um nome, que tinha uma estrutura legal de design também, porque aqui no Brasil também a gente não tem muito desenvolvimento de produto, assim, né? E aí me mudei para São Bernardo do Campo, saí de Curitiba, fui morar lá. Foi um período de muito crescimento também, porque profissionais altamente qualificados na empresa. Sim. E tinha eu me espelhava muito masculino também, né? Muito masculino, mas dentro da área que eu trabalhava, dentro do design, que era a área de color and trim, que é cores e acabamentos, era um time mais feminino. Ah, que interessante. Então foi bem importante, assim, eu me espelhava muito nelas. E estar na Volkswagen me abriu portas para entrar na Whirlpool depois. Olha só. Então é importante você ir cavando, sabe? Então eu comecei num estágio uma empresa super pequenininha, depois fui para outra, um pouco maior. Aí fiz o intercâmbio, voltei, consegui a vaga na Volks, aí fui para a Whirlpool. E as coisas vão acontecendo, mas você tem que ter ali... mais ativa e menos passiva, né? Boa dica essa. Acho que na faculdade tem muita gente que fica nesse lugar mais passiva. Tô aqui estudando porque essa é a etapa da minha vida que meu dever é estudar. Trabalhar é depois. E a gente já vê que isso não existe mais hoje, né? Aliás, o sistema de ensino linear, do jeito que a gente está acostumado, ele vai acabar nos próximos 5 anos. Não vai mais existir. Eu terminei o colégio, agora vou para a faculdade, depois eu faço uma pós. Isso acabou. 5 anos não tem mais. O negócio agora é trabalhar, aprender. Trabalhar, aprender. Trabalhar, aprender. Então, é um processo contínuo de aprendizagem e prática. Então, o que você está trazendo é muito rico para quem está... Os jovens que estão ouvindo. É bem importante. Bem legal. Estar junto com profissionais, assim. É sair do trabalho ali teórico de faculdade e ir para a prática mesmo. Vamos te contratar aqui. Estou falando publicamente para você ajudar a gente no nosso cenário, que a gente está louca para mudar. Pode me chamar. Me chama que eu venho. A gente está num processo agora de mudança no ateliê também, né? Você conheceu... vocês mudaram de lugar. A gente mudou, continua lá no Multi. Mas a gente está mudando de espaço, de sala. E aí, aos pouquinhos, ela tá ficando mais a minha cara, assim. Mas ainda tá bem adaptado. Mas, assim, aos pouquinhos a gente vai trazendo... mais identidade. Eu gosto disso também, sabe? De ir amadurecendo. Devagar. Você não tem pressa, né? Pra quê, né? Você não me parece uma pessoa que tem pressa. Às vezes até falta. Às vezes, um empurrãozinho, às vezes é bom ter um pouco mais de pressa. Mas cada um tem seu ritmo. Cada um também, tem seu né? ritmo. E você tá indo bem no seu? Tá tudo certo. Sim, tá tudo certo. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Eu queria te dizer que no comecinho da entrevista aqui, eu te perguntei o que te inspira. E eu quero que você saiba que o que me inspira é muito pessoas. Pessoas me inspiram. E mulheres como você me inspiram profundamente. Eu vou ficar dias... Ainda quero saber mais, quero falar mais. Mas a gente vai ter esses momentos. Mas eu quero te dizer que a sua história, o que você construiu e quem você é super inspirador para mim. Obrigada. Fico muito feliz. Obrigada mesmo. Obrigada por ter me chamado aqui. Fiquei muito feliz. Obrigada, querida. Amei, viu?